boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, a gente tem nosso encontro aqui marcado para falar sobre algum tema kardecista. E nossa convidada é a Sônia Lopretti. Ela é professora da Casa de Catarina, na Tijuca, doutrinadora espírita, minha professora durante quase 10 anos, 8 anos, por aí. E tem muito conhecimento. Estou só esperando ela entrar para a gente já convidá-la, tá? Lembrando que nossa casa é a Casa de Jurema da Mata, situada aqui em Jacarepaguá. Sônia entrou, vou chamá-la já já. Situada em Jacarepaguá, no Tanque. Lembrando que na quarta-feira nós fizemos uma live, ontem, na quinta-feira, nós fizemos uma live de Umbanda com pontos e hoje nós falaremos sobre o tema desencarnação, tá bom? Vou tentar salvar essa live para que a gente consiga transmitir no canal do YouTube. Deixa eu convidar aqui a Sônia. O nosso canal no YouTube é Casa de Jurema, Mãe Marcela Ré. Assim que tiver disponível, a gente bota lá. Oi, Sônia! Boa noite, querida! Seja bem-vinda! Obrigada, um beijo. Mais uma sexta-feira aí, a gente batendo aquele papo gostoso sobre algum tema da filosofia kardecista, da doutrina espírita. E hoje naquela vez a gente falou sobre encarnações, né? Processo reencarnatório. Hoje falaremos sobre processos de desencarnações, das desencarnações. Exatamente. Tá? A gente só tem 1 hora. Naquele dia foi muito desgastante, né? 2 horas. Então vamos. Eu tô te ouvindo muito baixo. Deixa eu sentar mais perto. Ah, melhorou. E hoje a gente programou uma aulinha básica e o restante de perguntas e respostas, tá? Então, Sônia, quer falar alguma coisa? Seja bem-vinda, o espaço é seu. Mais uma vez estamos aqui e é uma coisa muito agradável. Eu quero agradecer a Deus, né, e pedir a bênção de Deus para o nosso encontro e agradecer a você também pelo convite. O nosso tema de desencarnação, para ele eu pesquisei no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 3. E também na Federação Espírita Brasileira, alguns textos, né, sobre o assunto, e um livro muito interessante de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que é Obreiros da Vida Eterna. Então, desencarnação, começando agora o nosso tema, é um termo utilizado pelo Espiritismo para designar o processo de desligamento do espírito de um corpo físico que já não tem condições de sustentá-lo, de ser útil ao objetivo maior do espírito, que é a evolução. E o espírito evolui quando encarnado. E nesse processo de desligamento, o espírito deixa o plano físico e vai viver no mundo espiritual, que é um plano numa outra dimensão. E no momento do desprendimento, o espírito passa por um rememoramento, instantaneamente há uma visão retrospectiva do que foi a vida dele, dos seus pensamentos, dos seus atos. E ele, então, posteriormente a isso, ele entra em inconsciência. Esse período de inconsciência vai ser maior ou menor de acordo com a evolução moral do espírito. E o
por isso, né, porque há diferentes tipos de espíritos quanto à evolução moral, é que os desencarnes são muito diferentes. Os espíritos inferiores, os espíritos de grandes desequilíbrios, eles se tornaram mais desequilibrados ainda pelo tipo de morte, através de suicídios, de homicídios, de acidentes. E quando eles passam por essa destruição, eles acham que isso, para eles, é uma destruição total, porque eles não sabem que existe a vida após a morte, eles ignoram ou nem dão valor a isso, acham que isso é mentira, porque são espíritos muito materialistas, muito ligados ao plano físico, e para eles pensar na morte é perder tudo, é o fim total, morreu, acabou. E quando eles desencarnam, eles se encontram muito despreparados lá no mundo espiritual. E esse apego à matéria faz com que eles fiquem muito focados naquilo que já foi, quem eles foram, o que eles fizeram, os poderes que tiveram, as riquezas ou não. E muitos deles se apegam ao corpo físico, aquele resto mortal, o cadáver, porque é a única coisa que eles reconhecem no mundo espiritual, porque eles ficam completamente alucinados quando desencarnam e se veem ainda vivos, né? Aí eles se apegam ao corpo físico, aquele cadáver, e esses laços fluídicos que os prende, eles vão fazer com que eles sintam a deteriorização do corpo. Eles sentem aquele apodrecimento, os vermes comendo, é uma coisa muito triste. E eles vão ficar nesse processo, que é o que a gente chama de perturbação, né? Em que eles estão completamente alienados, fora da realidade do mundo espiritual, até que eles consigam se libertar. Através do sofrimento, eles se arrependam, eles lembrem que podem pedir ajuda, né? Mal comparando, porque não foi o que aconteceu com o André Luiz, mas ele ficou perdido no umbral por 8 anos, porque ele não tinha noção de que poderia pedir ajuda da continuidade da vida. Ele também era um materialista, ele achava que morreu, acabou. Então, somente quando ele se humilhou, né, perante Deus, quando ele aceitou a existência de algo superior, é que ele foi recolhido. O mesmo acontece com esses espíritos. O sofrimento não é castigo, é uma condição em que ele se coloca por não aceitar a realidade do mundo espiritual. Eles se achavam tão poderosos, né, durante a vida, que não aceitam nada acima deles. E depois que eles passam por esse processo, e eles conseguem ser recolhidos às instituições socorristas, eles então vão passar por um aprendizado e entrar na lei do progresso, né? Que vão ter que reencarnar, vão ter que se melhorar e vão continuando nas próximas encarnações esse processo, esse aprendizado que eles começaram nessa vida com esse desencarne tão violento. Por outro lado, há espíritos que durante a vida terrena tiveram uma encarnação tranquila. Podem não ser pessoas muito elevadas, mas são pessoas que já procuram exercer as virtudes, né? Aprender, evoluir e superar as suas inferioridades, os seus desequilíbrios. Então, essas pessoas que já pensam em se melhorar, que já se arrependem dos seus erros, que já praticam o bem, elas, quando desencarnam, têm um desencarne muito tranquilo, com ajuda, às vezes, até porque já fizeram tantos amigos que encontram quem os ampare lá do outro lado, né? E vão continuar se adaptando no mundo espiritual muito mais rapidamente. E também vão passar pela lei do progresso, né? Todo mundo segue essa lei porque a pessoa tem que se melhorar a cada encarne e desencarne. Bem, nós temos, como causas da morte, né, nós temos 2 tipos de mortes. A morte natural,
que ocorre pelo desgaste natural do corpo físico durante a vida. A pessoa nasce com um quantum de energia. Nós temos, genericamente falando, nós temos 4 corpos. O espírito, com o corpo, os diferentes corpos espirituais, com o perispírito, e o duplo etérico e o corpo físico. Nós vamos usar o duplo etérico como um reservatório de energias vitais. Ele acompanha o corpo físico para dar vitalidade ao corpo físico. Então, numa morte natural, a gente diz que é natural quando a pessoa foi desgastando esse quantum de energia ao longo da vida. E no envelhecimento, as células já estão incapazes de absorver essa energia, então a pessoa já está se preparando para o desencarne, que é um desencarne tranquilo, porque a pessoa vai se desligando, o perispírito vai se desligando naturalmente durante o envelhecimento, através das doenças, e até que ao desencarne, muitas vezes a pessoa nem repara que desencarnou. Ela chega no mundo espiritual e não se reconhece, não sabe que mudou de plano. Tal foi a tranquilidade do desencarne. Já do outro lado, nós temos a morte trágica. A morte trágica é devido a acidentes, devido a assassinatos, né, a crimes, devido a suicídios. E essa morte trágica provoca no corpo físico que foi destruído, deixa nele um acúmulo de fluidos vitais, porque não houve tempo para esses fluidos vitais se desgastarem. Então, ele ainda está pleno de vitalidade, aquele corpo, e já houve a morte desse corpo, só que não houve o desligamento, porque a morte é do corpo físico, mas o desligamento é do espírito. E o espírito, no seu corpo perispiritual, não consegue se desligar, porque os laços que unem o corpo físico ao perispírito ainda estão muito fortes, porque há uma grande carga de fluidos vitais neste corpo ainda. Então, esse espírito vai ter muita dificuldade no mundo espiritual. Vai ser um processo de perturbação muito penoso, até que ele consiga se libertar também desse corpo, desse apego, né, ao corpo físico, dissolvendo esses laços, muitas vezes com a ajuda da espiritualidade. É muito importante que a gente saiba que mesmo esses criminosos mais terríveis, eles sempre têm quem os ame. E nesses momentos de sofrimento, muitos deles são socorridos por merecimento dos amigos espirituais que eles têm. Então, às vezes é uma mãe, às vezes é um amigo querido que gosta muito dele, já desencarnou e pede muito por ele, e esses espíritos, que já são elevados, têm merecimento. Então, o seu pedido em favor desse encarnado que está sofrendo, desse desencarnado que está sofrendo, tem valor. E eles, então, sofrem uma ajuda, recebem uma ajuda, é um processo de socorro espiritual através do pedido de outro. E então, passam por todo o processo, vão ser encaminhados às instituições socorristas, ajudados na sua evolução. E uma coisa que é importante nós notarmos é que mesmo quando a pessoa passa por uma morte violenta, mas se ela não foi a culpada da sua morte, ela recebe toda a ajuda imediata quando chega do outro lado. Então, a pessoa que é vítima de alguma violência física e desencarna nesse ato, quando ela desencarna, ela é imediatamente socorrida, porque ela não tem culpa. E os espíritos encarregados do desencarne, eles imediatamente dissolvem os laços fluídicos que ainda prendem aquele espírito ao corpo físico. E então esse espírito, numa nova vida, ele é encaminhado para a ajuda que ele está precisando imediatamente. E o seu corpo físico passa por uma limpeza.
os espíritos fazem uma desmaterialização dos fluidos vitais que ainda restam neste corpo. Por que os espíritos têm tanta preocupação com esses fluidos vitais que ficam no corpo do desencarnado, no cadáver? Porque na espiritualidade, existem os vampiros espirituais, que são espíritos que se alimentam desses restos vitais que ficam nos cadáveres. O André Luiz, ele relata que, nesse grupo mesmo que ele está, que eles foram visitar um cemitério. E ele se assusta em ver aquela multidão de espíritos inferiores atacando os cadáveres. São cadáveres de espíritos que não têm o merecimento da ajuda. Então, eles ficam à mercê dos vampiros espirituais. E por que eles querem absorver esses fluidos? Porque, momentaneamente, eles se sentem quase vivos, né? Eles se sentem alimentados, eles se sentem recebendo vitalidade, né? Porque aqueles fluidos vitais, eles alimentam qualquer um. Então, eles absorvem aqueles fluidos e, momentaneamente, eles se sentem vitais. E se viciam nisso, por isso que eles vivem nos cemitérios. Então, isso acontece para quem não tem o amparo, né? Ainda não tem o merecimento de ser socorrido, né? Daquele corpo ser socorrido. E nós vamos ver que aqueles espíritos que têm o merecimento são rapidamente amparados, mesmo tendo morte violenta. Bem, no livro que eu gostei muito de ler para essa nossa palestra, que é o Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, o André Luiz está com o seu grupo de estudos, né, um grupo de estudos, com o instrutor Jerônimo. E eles vão aprender participando de 5 casos de desencarnação. São interessantíssimos, vale a pena ver o livro. Um dos casos é o que mais nos importa no momento, porque relata detalhadamente como é a desencarnação. Então, eles vão na casa do Dimas, que é um espírito muito bom, é uma pessoa evoluída, espiritualizada, e que está prestes a desencarnar, mas não consegue. Por quê? Porque a família, embora ele seja uma pessoa espiritualizada, ele não passou para a família as informações, né? As instruções, a experiência dele, ele não passou para a família. Então, a família está ao redor ali do quase moribundo Dimas, aos prantos, chorando, rezando, blasfemando, né? E com essa emoção toda, eles criaram sobre o corpo do Dimas uma rede fluídica que impede o desligamento do espírito Dimas. Aí o André Luiz, relatando isso, ele está muito admirado, né? Aí o Jerônimo fala que foi porque a família não foi preparada para a morte. E o Jerônimo, então, toma uma atitude. Ele faz com que o Dimas tenha uma ligeira melhora. Aí a família, ao reparar que o Dimas está respirando com mais facilidade, né, está mostrando sinais de mais vitalidade, isso tudo foi feito através dos passos, né, do Jerônimo, a família se alivia. E um deles lá, intuído pela espiritualidade, até fala: então vamos tomar um cafezinho, nosso querido Dimas já está melhor, nossas preces foram atendidas, que bom, Deus está socorrendo o Dimas, que bem. E eles acham que socorrer o Dimas é fazer ele viver, né? E então eles se retiram do aposento e vão fazer um cafezinho lá na cozinha, e com isso eles perdem a intensidade daquela vibração pesada que eles deixavam no Dimas. E então o Jerônimo consegue dissolver toda aquela teia fluídica e trabalhar no corpo do Dimas para libertar o seu espírito. Ele começa pelo plexo solar, que é o centro vegetativo do nosso corpo, na altura do nosso estômago, né, na parte de cima do estômago.
E o centro vegetativo, ele tem influência nas partes autônomas do nosso corpo, por exemplo, o funcionamento do intestino, tudo que é automático, né? Batimentos cardíacos, respiração. E o Dimas, então, vai trabalhando ali fluidicamente, né, com passes, e faz com que o perispírito comece a se desligar pelo plexo solar. Uma coisa que é interessante notar é que quando há o desligamento, começa o desligamento do perispírito, o corpo do desencarnante, né, vamos chamar assim, se esfria e se estica. Então, começa a ficar gelado e se estirar dos pés para a cabeça. E o Dimas, então, entra nesse processo de esfriamento. Aí o Jerônimo passa para o centro das emoções, que é o centro cardíaco. E também faz um trabalho de vibração, né, sobre essa região do tórax, e o coração, que é uma bomba, ele entra em falhas, ele começa a falhar, a se desgovernar. E uma coisa muito interessante, mais interessante ainda, é que a descrição do André Luiz nesses momentos. Na hora que o Jerônimo atua sobre o plexo solar, sai uma substância leitosa do umbigo do corpo do Dimas e fica pairando sobre o corpo. Quando ele vai para o plexo, o centro cardíaco, também sai uma substância leitosa do corpo do Dimas nesta região do tórax e fica pairando sobre o corpo. Aí o Jerônimo vai para a cabeça e começa um trabalho mais intenso sobre o cérebro, né, na região pineal. E o André Luiz diz que parece que tem um estalido, como se fosse alguma coisa quebrando dentro do cérebro. E nesse momento desse estalido, uma chama violeta dourada sai do cérebro. E, ao sair do cérebro, absorve aquela substância leitosa que estava pairando sobre o corpo e transforma aquilo numa cabeça. E, após a cabeça, um corpo é formado e a chama violeta dourada, então, se miscui nesse corpo perispiritual, porque é o perispírito do Dimas que está se formando, e faz a coesão molecular do corpo perispiritual. Então, fica até na internet há figuras, né, desenhos sobre isso, fica o corpo do Dimas perispiritual logo acima do corpo físico, que já é um cadáver, né, do corpo cadavérico. Mas ainda há uma ligação desse perispírito com o corpo físico, que é o cordão de prata, que ainda não foi desfeito, desmaterializado, ligando o cérebro físico do cadáver ao cérebro perispiritual do novo Dimas, que já está no mundo espiritual. E o Jerônimo diz que não vai fazer esse desligamento naquela hora, só vai fazer no dia seguinte, por necessidade do Jerônimo, desse espírito. Ele precisa ficar um pouco ali. E no dia seguinte, então, o grupo todo retorna e o Jerônimo faz a desmaterialização do cordão de prata. Nesse momento, o espírito Dimas assume a sua personalidade como espírito liberto. E acorda. Ele acorda ainda assim um pouco zonzo, como se acordasse de um sono profundo, e reconhece que está deitado no colo da sua mãe. A mãe dele estava ao lado dele durante todo esse processo. É uma coisa muito bonita, né? E nós temos aí, então, uma descrição bem detalhada do que acontece com espíritos merecedores de ajuda. Olha que coisa bonita, né? Todo esse trabalho porque a pessoa teve uma vida tranquila. Então, o viver e o morrer, eles são parte de um processo. Nós temos lá no túmulo do Allan Kardec, lá na França, uma frase que é lapidar mesmo, né?
nascer, viver, morrer, renascer de novo, evoluir sempre. Tal é a lei. Então, isso é aquele processo que todo ser humano segue, né? Mas o que eu acho mais importante é o espaço que fica entre o nascer e o morrer, que é o viver. Porque o viver é o mais importante para nós que queremos evoluir. Porque a pessoa tem que saber viver, tem que viver bem. Então, nós temos que, durante esse período que nos é dado aqui na Terra, né, como seres encarnados, nós temos que usá-lo muito bem, porque é um privilégio viver. É a única maneira do espírito evoluir. Então, é importante que nós aproveitemos a chance, desenvolvendo as nossas virtudes, nos arrependendo dos nossos erros, perdoando. O espírito imperfeito, ele não consegue perdoar, né? Assim, totalmente 100%, mas pode começar um treinamento, né? Pode começar a tentativa de desculpar o outro, de entender por que ele fez isso. Isso é uma coisa muito importante, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro. Por que ele fez isso? Será que eu faria a mesma coisa? É natural, né? Você não perdoar logo de cara é difícil. Mas depois que você reflete, claro, e raciocina. Mas quem quer evoluir, reflete. Sim. Não há e ainda que discorde, né? Ainda dá para perdoar. Sim. Então, nós não podemos agir por impulso, mecanicamente. Me fez, vai levar o troco. Não. Né? Eu não engulo, eu não levo nada para casa. São frases tremendamente de pessoas desequilibradas. Né? E às vezes a pessoa às vezes usa por usar, porque na verdade no íntimo não é nem assim. Só para aparecer, às vezes, muitas vezes, né? Para se brincar melhor do que o outro, que é outra coisa também muito, muito triste. E nós estamos numa época, né, com essa pandemia, em que é uma grande oportunidade. Apesar de ser uma época sofrida, né, dolorosa, de perdas, é uma chance que nós estamos tendo de aprender aceleradamente. Porque nós estamos forçados a conviver com a família, presos em casa, né? Estamos vendo o sofrimento à nossa volta de todos que estão aí padecendo com essa contaminação. Então, tem duas chances aí. O convívio com a família. O convívio com a família é fundamental para o crescimento do ser. Sim. Porque nós temos que exercitar na família aquilo que nós queremos exercitar lá fora. Então, essa chance, esse envolvimento íntimo, né, do pai com os filhos, com os outros parentes que estejam debaixo do mesmo teto, isso é uma chance muito grande de ser tolerante, de ser paciente, de ser fraterno, um orientador. Nós temos que estar atentos a essas chances e não perdê-las. Exatamente. E o que está lá fora, a gente vê tanta coisa boa acontecendo que nós queremos participar. Pessoas que são solidárias, que são voluntárias. E a gente não tem condição de sair para ser voluntário lá fora, no hospital, em qualquer outro lugar. Então, ajude a quem está fazendo isso. A gente pode participar da maneira mais simples também, que é rezar. Sim. Soube que uma pessoa está precisando de ajuda, reza por aquela pessoa. Você não conhece, não sabe quem é, mas sabe que ela está necessitada. Então, é uma chance muito grande que a gente está tendo de evoluir mais rápido. Né? Eu acredito que é para o nosso próprio bem. E com isso eu estou encerrando a nossa conversa de hoje, que você pediu que fosse mais rápida, né? Para poder ter chance de responder, porque é um assunto que eu sei que é bem complexo. É bem complexo. Sônia, as suas palavras são sempre confortantes, acolhedoras, e mesmo quando o tema é muito pesado, tudo fica muito simples na sua boca. Eu adoro. Aí eu anotei algumas perguntas que às vezes não aparecem para vocês, tá? Mas foi aparecendo para mim. Agora a gente vai abrindo o espaço para perguntas e respostas. Tem exatamente 20 minutos, porque nós temos mais 30 minutos de live.
para poder se despedir e fazer os agradecimentos, tá? Então a gente tem 20 minutos de perguntas e respostas. Quando você passou na parte de que o cadáver, eles vampirizam, né? A matéria no cemitério. Isso. Esses espíritos que vampirizam, eles têm um líder. Aqui tá assim, quando o cadáver morre, por que ele come? Ele sente fome? Perguntaram isso, assim. Quando a pessoa é muito ligada à matéria, ela leva para o mundo espiritual, após o desencarne, sensações de sede, de fome, de necessidade de sexo, né? Porque ela é ligada à matéria. Então, ela tem essas sensações, porque o que nos dá fome não é o corpo, é o espírito que sente fome, né? O que nos dá raiva não é o corpo é igual casaco, né? É o espírito que tem raiva, os sentimentos, as emoções, os desejos estão no espírito. Então, quando a gente desencarna, o espírito leva para o mundo espiritual os seus desejos, as suas necessidades que adquiriram no mundo encarnado. Então, o espírito tem fome, tem sede. Naquele livro da Patrícia, Violetas na Janela, a menina ia ao banheiro. Eu ia perguntar isso, a necessidade fisiológica tem. Ela sentia necessidade de, porque comeu uma maçã, ela queria comer uma maçã, aí deram a ela uma maçã fluídica que ela não percebe que é fluídica, porque é a mesma matéria dela. Ela está no mundo espiritual. Então, aquela maçã que para nós é fluídica, para ela é matéria. Sim. Aí ela sente necessidade de ir no banheiro. Por quê? Porque ainda é uma menina, embora seja uma boa pessoa, mas está ligada ainda, muito ligada às sensações do mundo físico. Com o tempo, o espírito vai perdendo essas sensações. A cidade de Nosso Lar, no início, teve sérios problemas, porque os espíritos que estavam formando essa população inicial queriam muito comer, beber, né? Ingerir alguma coisa. E o governador, então, achou por necessário zerar. Ninguém ia comer nem beber nada. Iam se alimentar dos fluidos espirituais para poder tirar as sensações que eles ainda levavam para o mundo espiritual. E aí eles aprenderam e entenderam que não tem essa necessidade. Não foi isso? Eu lembro dessa sua aula muitos anos atrás. Que você falou exatamente isso. Daqui a alguns anos, eles não vão ter mais essa necessidade dessa expectativa de se alimentar, né? Os espíritos. Cada vez a alimentação vai ficando mais... A necessidade vai diminuindo cada vez mais. Os espíritos puros se alimentam de amor. Isso. O amor que eles sentem alimenta um ao outro, energiza um ao outro. Né? A necessidade é do homem, da matéria, né? Não é da matéria, porque eles não têm mais matéria, mas é da sensação que eles levam por um mundo espiritual. Exatamente. Quando eles desencarnam, eles já levam essa sensação que a sua matéria necessita desses alimentos ainda. Isso. Tá. Por isso que há espíritos viciados em bebidas, em drogas, em sexo. Há espíritos lá com esses vícios, porque são espíritos ainda bem apegados ao mundo material. E tem obsessores, que eu já ouvi vários relatos, assim, já li também, que durante o sono... eles se aproveitam, inclusive sexualmente, de algumas pessoas, né? Aquelas que têm essa mesma vibração energética, que são viciados em sexo, eles se alimentam durante o sono dessas sensações daquela pessoa. Os que têm o mesmo tipo de vibração se atraem. Os o quê? Os que têm o mesmo tipo de vibração... Sim, o mesmo tipo, sim. Se atraem. Sim, e durante o sono, que eles se aproveitam mais disso, né? Porque eu também já ouvi falar, assim, são coisas que a gente morre de rir quando vê, mas enquanto não me prove que ensinem que não, a gente vai escutando as histórias. Que durante o ato sexual, uma entidade se apoderava da pessoa e essa entidade que fazia sexo não era a pessoa. Existe isso?
Agora você falou num assunto que tem que ser explicado, tem que ser explicado. O ato sexual é visto pela espiritualidade como uma coisa divina, desde que seja feito com verdadeiro amor. O amor diviniza aquele momento. E há uma troca energética entre o homem e a mulher no momento do ato sexual feito com amor. Agora, os outros tipos de relacionamentos sexuais, né, em que não há o amor, há a promiscuidade, esses não têm a proteção que um casal que é equilibrado tem no seu lar. Sim. Então, os espíritos íncubos e súcubos se aproveitam dos homens e das mulheres que estão naquele momento no ato sexual apenas pelas sensações da carne, né? Que às vezes se torna até um vício para a pessoa. Sim. Eu ia fazer exatamente essa ligação. É a mesma coisa no consumo de drogas, né? Naquele momento do vício, eles se aproximam e se fazem presentes e como se estivessem participando daquele momento de atividade. O viciado nunca é viciado sozinho, ele sempre tem uns acompanhamentos dele, do mundo espiritual, que se alimentam dos teus vícios, das emanações dos seus vícios, sejam eles quais forem. Entendi. Então é isso. Agora tem uma pergunta assim: a cremação causa algum problema ao espírito? Se houver, qual o tempo recomendado para fazer sem trazer algum dano ao espírito? Bem, a cremação é física e tudo que atinge o físico não atinge o espírito. Porém, os espíritos muito ligados à matéria guardam na sua mente as sensações físicas. Então, eles, quando veem o seu corpo sendo cremado, eles podem imaginar a sensação da dor, achando que eles estão sendo queimados. Não é que o espírito esteja sendo queimado, mas ele guarda a sensação da dor e imagina que está sendo queimado. Então, o que o espiritismo recomenda é que por 72 horas os corpos cremados, para que haja tempo da espiritualidade atuar e separar aquele espírito que está ligado ao corpo físico, para que ele não tenha a sensação de queimação, que é uma sensação puramente ilusória. Ilusória, E isso também, por isso que hoje em dia se faz aquele documento antes, né? Se você quer, se você não quer. Isso já viabiliza esse procedimento ou não? Sim, viabiliza. A pessoa faz com mais tranquilidade. A família consegue fazer com mais tranquilidade. Isso quando tem vaga, né? Porque agora tem fila nos crematórios. É porque as pessoas, graças a Deus, estão ficando mais entendidas, né? Estão mais espiritualizadas, graças a Deus. Perguntaram aqui, quando se tem um obsessor, ele consegue pegar num animal? Algum obsessor quer te atingir? Por exemplo, ou da casa, ou da pessoa, ele não consegue te atingir, ele pega no animal? Essa é uma pergunta. Não é que ele pegue no animal, mas o obsessor ele pode trazer vibrações tão pesadas que o animal, como sendo uma criatura mais frágil, adoece com aquelas vibrações que muitas vezes não atingem o ser humano, mas atingem o animal. Então, tudo no mundo espiritual gira em torno de vibrações. E essas vibrações é que nos fazem bem ou nos fazem mal. E quando há animais, não é que eles atraem a vibração. Muita gente fala assim, o meu cachorro atraiu aquilo que me mandaram. Isso não existe. Isso não existe. O animal não atrai nada. Por ele ser mais frágil, o que está ali de vibração pesada atinge primeiro o animal. Ok. A Dani perguntou aqui, pode falar um pouco sobre bônus hora? É trabalho na espiritualidade?
Eu nunca ouvi falar. Ah, isso está lá no livro Nosso Lar. A gente aprende isso lá. O bônus hora é um pagamento para o desencarnado nas cidades já bem desenvolvidas, né? Nosso Lar é uma metrópole. Então, os cidadãos de Nosso Lar têm direito, eles trabalham, eles produzem. Por quê? Porque há espíritos ali acolhidos que não têm condições de trabalhar e precisam ser ajudados. Tem que ter uma casa para morar. Lá tudo é fluídico, mas é uma cidade que funciona, é toda fluídica para nós, mas para eles é matéria, né? É matéria deles. Então, as pessoas que estão sendo recolhidas e tudo, elas recebem comida, recebem roupa, tem casa para morar, e isso tudo é feito por aqueles que trabalham. E quando elas já têm condições, elas também vão trabalhar. E todos que trabalham recebem bônus horas. Os bônus horas, eles dão direitos à pessoa. Ninguém vai em shopping comprar nada, lá não tem shopping. Mas eles vão ter direito a poder vir a visitar um parente aqui na Terra, conseguir uma casa para um filho que vai desencarnar e que vai chegar lá para poder ele ser acolhido no lugar mais particular, né? Então, o bônus hora se reverte em benefícios para aquele morador de Nosso Lar ou para aqueles a quem ele quer ajudar. Ele ganha o direito de ajudar através de determinado número de bônus hora, de horas trabalhadas. E tudo é contado pelo número de horas trabalhadas com amor. Ninguém lá trabalha por obrigação, trabalha por amor para ajudar o próximo. E é isso que conta. Ok. Uma pergunta aqui. Sônia, sou viúva há 15 anos, mas tenho a sensação que meu marido está sempre por perto, me protegendo. Às vezes, chego a sentir sua presença. É normal? Bem, normal não é. Porque o lugar do espírito desencarnado não é junto do encarnado. É cuidando da sua vida e da sua própria evolução, do seu aprendizado lá no mundo espiritual. Mas eu não sei a condição do marido dela. Ele pode ter sido uma pessoa muito boa aqui na Terra, ser um espírito evoluído, né? E estar junto da família como um anjo guardião. Isso é possível. Mas se ele não é desse tipo de espírito já bem evoluído, ele então está preso ao meio familiar. Ele pode até estar querendo ajudar, mas eu acho que ele deveria primeiro ser ajudado, ter melhores condições de ajudar. E pode até ele não estar ali. E como ela pensa muito nele, algum espírito foi atraído pelo pensamento dela e está ali morando naquele ambiente familiar. Então, há muitas variáveis, porque cada caso é um caso. Não podemos dizer precisamente é isso ou é aquilo. Tanto ele pode estar como pode não estar. E ela, ao se lembrar dele, ela deve, ao contrário de pedir ajuda a ele, porque ele é um espírito como nós. Ele pode não ter condição nenhuma de ajudar ninguém. E se sente na obrigação de estar ali porque ela está precisando de ajuda. Sim. Então, ao invés de pedir ajuda ao marido, pede ajuda a Deus, pede a Jesus, né, a um espírito elevado da sua devoção, que a gente chama de santo, né? Esses têm condições de ajudar. Então, é para esses que a gente deve dirigir os nossos pedidos. Não aparentes, por melhores que eles sejam aqui na Terra, eles ainda, ao desencarnar, ainda são espíritos imperfeitos. E precisam ter a tranquilidade da vida espiritual para a sua evolução. Sônia, perguntaram assim, depois de desencarnar, quanto tempo o espírito pode psicografar? Bem, a psicografia não é uma coisa fácil. Pode parecer fácil quando o Emmanuel chegava lá perto do Chico Xavier, parecia um negócio muito simples, mas não é não. Uhum. O espírito tem que ter um preparo, ele aprende a psicografar e tem que ter uma utilidade.
daquela psicografia, porque não é qualquer espírito que vem psicografar, não. Só é permitido quando ele vem para trazer uma mensagem altruísta, né, uma coisa positiva e com um objetivo. E isso do espírito morrer e querer e quando que ele volta para psicografar, isso não tem resposta. O espírito só vem psicografar quando é necessário e quando é permitido a ele psicografar. Isso entra naquele bônus hora? Não entra no bônus hora. Porque isso aí é uma capacidade que o espírito adquire. Ele aprende a fazer isso. Mas quando ele é permitido a ele aprender a psicografia, é porque essa psicografia vai ter um objetivo. Seja trazer uma instrução, seja trazer uma orientação, uma ajuda, né? Normalmente não é uma coisa voltada para uma pessoa só, é voltada para uma ajuda coletiva. Escrever um livro, trazer uma mensagem, né? Uma coisa que sirva para muitas pessoas. Não é muito particularizada. Mas, às vezes, há pessoas que trazem essas mensagens pessoais, né? Fulano, seu sobrinho está dizendo aqui, o Chico fazia isso também, né? Dos filhos para as mães chorosas, né? Saudosas. Isso acontece sim, mas não é qualquer pessoa que faz isso. Tem que ter alguma elevação, né? Tem que ter alguma elevação, algum preparo para vir socorrer alguém através de uma psicografia. E merecimento também, né? Tanto de quem recebe quanto de quem transmite. Exatamente. Sônia, a gente tem mais 3 a 5 minutos. Tem tantas perguntas ainda, inclusive daquela outra live. É normal ter visões da vida passada em sonhos ou até mesmo acordado e acaba bagunçando um pouco a nossa memória? Bem, não é tão normal assim a pessoa rememorar uma vida passada. Mas é normal você, no corpo, você sair do corpo durante o sono, isso é normal, acontece toda noite com todo mundo. E visitar lugares que depois você vai estar, né, no seu período de acordado, de vigília, e vai reconhecer aquilo. E vai pensar, eu numa vida passada eu devo ter vivido aqui porque eu conheço esse lugar. Às vezes não foi em vida passada, foi durante o sono que ela foi ali visitar aquele local. E quando isso está prejudicando a vida da pessoa, essa rememoração, eu aconselho a procurar um psicólogo experiente em regressão de memória, que seja bom, que não seja uma pessoa falsa. Porque realmente ela tem a confirmação se é a lembrança de vida passada ou vida passada. Entendi. Quem eu irei encontrar quando morrer? Depende do seu merecimento. Acabei de falar. Os espíritos são classificados de acordo com a sua elevação moral. E o merecimento de cada um é de acordo com a elevação moral daquela pessoa. Se você tiver merecimento, vai ter todo um aparato na sua chegada no mundo espiritual. Todos os parentes, os amigos que se importam com você vão ter a maior alegria em te receber. E aí é merecimento durante a vida ou, por exemplo, o espírito que desencarnou lá em cima, ele passou a merecer a reencontrar esse espírito que vai desencarnar. Tem que ser os dois? Merecimento dos dois? Sim, mas principalmente do encarnado, do recém-desencarnado, né? Esse recém-desencarnado tem que ter tido uma vida tem que ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do bem que ao chegar lá do outro lado merece ser amparado, ser socorrido, como foi o Dimas, né? Que estava lá com a cabeça no colo da mãe. Então ele tinha esse merecimento de ter a sua mãe do seu lado ajudando. E o espírito que vai lá receber aquele recém-desencarnado também tem que ter equilíbrio para isso, para ajudar, né? E não perturbar o espírito que está ainda nesse processo de desencarne. Tá. Uma pergunta.
como que é feito o processo de reencarnação? Então, eu acredito que assim, os espíritos estão lá, aí vamos lá, que agora você vai reencarnar, desce. Acredito que seja. A pergunta foi tão engraçadinha que eu tive que resumir. Tá. O processo de reencarnação, na espiritualidade, nada é assim, né? Vamos lá, não é? É tudo muito programado, porque a reencarnação é um prêmio. Mais 5 minutos. Tá. É um prêmio para o espírito que vai ter a oportunidade de chegar aqui no mundo espírito, no mundo material e evoluir. Então, quando o espírito tem merecimento, há uma equipe reencarnatória e ele é levado a essa instituição de reencarnação junto com o seu amigo espiritual, que a gente chama de anjo guardião. O anjo da guarda é aquele espírito que vai se encarregar daquela encarnação daquele amigo, vai se responsabilizar por aquela encarnação, vai ajustar ao lado. Então, eles vão a essas instituições reencarnatórias e preparam uma carta de reencarnação. Então, é tudo muito planejado. Não tem nada assim, oba, vamos lá, é agora que eu vou. Não é. Tem todo um planejamento. E a pessoa que tem, o espírito que tem o merecimento, a evolução para isso, participa desse planejamento. Agora, o espírito que não tem evolução, que é um espírito ainda em desequilíbrio, ele é reencarnado compulsoriamente. Aí o tal amigo espiritual é que decide, pelo espírito, o que é melhor para ele na próxima vida. Entendi. E aí vai dar tempo, eu acho. Ó. Tem uma última pergunta aqui. Existem outros planetas habitados por espíritos encarnados como aqui na Terra? Bem, na criação divina não existe nada inerte, né? Nada que não tenha um objetivo. Então, assim como o objetivo desse planeta Terra, que foi criado pelo Cristo, era receber a nossa humanidade, outros astros vão ter também a finalidade maior de receber as suas humanidades. Eu acredito nisso. Porque nada é criado apenas para ser um planeta estéril. Tudo tem um objetivo de gerar vida e gerar humanidade que vai se desenvolver, vai evoluir. Né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, não é uma só. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante do Rodinelli. Eu fui criado sem amor de pai e de mãe. No mundo espiritual, quando eu morrer e merecer, quem vai cuidar de mim? Aquele espírito com quem você tem afinidade, que ama você. Todos nós, embora tenhamos uma encarnação presente sofrida, em outras vidas nós fizemos amigos. Tivemos pais e mães amorosos. Então, nesta vida, você teve a necessidade de passar por essa prova. Mas quando você desencarnar, aqueles espíritos que amam você, se você nesta vida é uma boa pessoa, você vai ter o merecimento de ser recebido pelos seus amigos que te amam realmente. Então, não se preocupe com quem você vai estar. Seja uma boa pessoa hoje, porque o futuro vai ser agradável. É aquilo, né? Aproveitar essa encarnação para se modificar. Né? Para preparar um futuro melhor, né? Exatamente. Preparar um futuro melhor. Eu ia falar exatamente isso. Eu sou nova, né? Eu me julgo nova. Eu sou posta a tantas provações todos os dias, e depois que a gente abre uma casa, os ataques são gigantescos. E eu falo, não, eu não vou esmorecer agora não, porque eu tenho que deixar para a próxima reencarnação alguma coisa melhor. E tento levar as coisas mais suaves. Engraçado. Essa minha missão de sacerdote, né, de ter uma casa aberta onde eu possa ser um pronto-socorro espiritual para alguém que seja, nem que seja uma minoria, mas eu me fortaleci muito, porque eu não me deixo mais levar por armadilhas de antigamente. Claro que às vezes a gente cai, mas passam uns 2, 3 dias, eu reflito, peço perdão por ter
sido fraca e caído naquele momento em fragilidade e bola para frente. Eu não admito levar muitos erros para a próxima encarnação. Ô, Marcela, tanto no âmbito religioso quanto em qualquer lugar, todos nós temos uma missão. Eu não sei qual a minha missão, eu não sou boa em nada. E na sua casa, qual é a sua missão? Você tem filhos? A sua missão é educar. Você cuida do lar? A sua missão é arrumar, é organizar, é ensinar, exemplificar a organização. Você cozinha bem? Então, passe para outras pessoas esse seu dom, porque isso é a sua missão. Cada um sempre é bom em alguma coisa. Sim. É só prestar atenção na sua vida. Então, a missão da pessoa não precisa ser ligada a uma comunidade, nada. Pode ser dentro ali do âmbito familiar. É a missão ali do pai e da mãe junto dos filhos, de criá-los bem, né? Respeitando os parentes mais velhos, dar amor e carinho. Às vezes está só a filha com a mãe idosa. Qual é a missão daquela filha? Cuidar da idosa. E qual é a missão da idosa? Por que a idosa ainda não faleceu? Para dar a chance da filha desenvolver o amor e a paciência com ela. Então, todo mundo tem uma missão, seja Sim. ela qual for. Sim. Sônia, acabamos nosso tempo. Muito, muito, muito obrigada pelas suas palavras edificantes. Modifica muitas vidas, tenha certeza disso. Queria te dar um espaço para você falar sobre a Casa de Catarina, os trabalhos que são feitos lá. Bem, a Casa de Catarina é uma casa baseada nos ensinamentos de Allan Kardec. Ela presta socorro espiritual através da desobsessão, às terças à tarde e às quintas à noite. E também presta socorro material dentro do possível, né? Nós, graças a Deus, temos frequentadores maravilhosos que nos ajudam muito quando a gente pede as doações, pede ajuda financeira. E é sempre pouquinho, mas aquele pouquinho, para quem não tem nada, é alguma coisa. E com isso, a casa ajuda 9 instituições. Mesmo assim, sendo uma casa pequena, ajuda 9 instituições. Então, nós temos, além do serviço de ajuda espiritual, nós temos as escolas, às quintas-feiras à tarde, às sextas à noite, sábado de tarde. E a casa está aberta a qualquer pessoa, não interessa se é católica, protestante, do candomblé, da Umbanda. Todos os caminhos levam a Deus, desde que sejam trilhados com amor. E é assim que a Casa de Catarina é. E fica na rua Visconde de Figueiredo, 79. Tijuca. É na parte dos fundos, na Tijuca, é na parte dos fundos de um prédio. Todo mundo se admira, mas é em um prédio. Aquele prédio foi criado por um engenheiro, foi construído por um engenheiro que foi o primeiro, pertenceu à primeira diretoria da Casa de Catarina. Ele criou os andares, o primeiro andar para a Casa de Catarina e o resto do prédio para poder construir aquele edifício todo. Então, quem foi morar lá já encontrou a Casa de Catarina. Isso aí. E eu quero, então, agora agradecer, né? Os meus agradecimentos a você, a toda essa espiritualidade que, graças a Deus, eu sinto que está junto de mim e que eu peço sempre muita ajuda, porque a gente sempre escorrega, né? Está sempre precisando se levantar de novo, mas eu peço muita ajuda a Deus, a eles, eu tenho muita fé. A fé nos sustenta em todos os momentos da vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Sônia? A gente bateu aí 59 minutos, porque o Instagram, ele some, ele para. A gente não tem oportunidade de nem mais 1 minuto a mais, nem 1 segundo a menos. Tá? Então é isso. Eu espero a gente poder ter mais uma oportunidade desse reencontro, talvez numa outra sexta-feira. E que Deus abençoe a todos que estiveram ouvindo a gente. Que essa live tenha sido muito produtiva e tenha aberto os horizontes e os olhares de muitos que estiveram aqui conosco, tá? Estão perguntando se a Casa de Catarina já reabriu. Não abriu. E quando abrir, a gente vem aqui notificar vocês, tá bom? A nossa casa fica a Casa de Jurema, aqui em Jacarepaguá, no Tanque.
na rua Renato Meira Lima, 58A. Dia 14, a gente está reabrindo com passos coletivos, com todas as normas de segurança, tá bom? Vai